Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Vamos celebrar esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que nos ama. Glória a Deus. Por isso nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos felizes. Hoje, 7 de junho de 2020, mais uma vez aqui para cultuarmos ao nosso Deus, para engrandecermos o nome do Senhor. Muito bom poder estar transmitindo aqui junto com os nossos poucos irmãos, mas aqui todos se dedicando, todos se colocando à disposição de Deus para esse trabalho maravilhoso que nós fazemos com muito amor. E eu acredito que você que está aí do outro lado, você está sentindo esse amor que nós estamos transmitindo aqui a vocês com muita alegria, com muita esperança, né? Porque o prédio está fechado, mas porém a igreja do Senhor está viva. Essa igreja, eu acredito que ela é parte da esperança do mundo, ela é parte desta esperança que acalma, que acautela toda essa situação que nós estamos passando. Nós sabemos que ela é passageira e nós sabemos que ela também vem para nos ensinar, ela vem para fortalecer os corações daqueles que estavam abatidos, que estavam acostumados aí talvez com esse mundo tenebroso, mas que agora já despertou para Deus, mas que agora já se alegrou no Senhor. Eu acredito que quando voltarmos, muitos estarão ali já preparados para que ao sinal de estarmos aqui juntos, todos possam estar aqui para louvarmos o nome do nosso Deus juntos, com o mesmo amor, com a mesma esperança, com a mesma paz, para juntos como igreja cultuarmos o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, eu gostaria de compartilhar com você nesta noite um texto que está em Romanos, no capítulo 8, nos versos 31 aos versos 34. Se você prestar bem atenção, você vai ver que algumas perguntas que Paulo faz para nós, os crentes. E nós, os crentes, deveríamos saber dar a resposta a cada uma delas. Por isso, preste atenção, porque Deus quer te falar exatamente nesta noite sobre como você, servo de Deus, pode responder a estas perguntas, a estas questões que Paulo indaga ali no seu tempo, mas já pensando em nós, já pensando nesta geração futura, em que nós estamos vivendo. Nós, os crentes deste século, devemos estar preparados também para responder à esperança que há em nós. Está aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31 até o verso 34, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pai querido, nesse momento nos dirige, Pai, nos dá a sabedoria necessária, mas não que venha de nós mesmos, mas que venha do alto, que venha do Senhor, para, ó Deus, falar conosco através da Tua palavra, Senhor Deus, que essa palavra ela venha adentrar aos nossos corações
e que ela venha ter o efeito necessário ao qual ela está sendo enviada. Por isso, Pai, alcança os corações nesse momento com a Tua palavra e faz, Senhor Deus, a transformação, a mudança necessária que o Senhor deseja para cada um dos Teus servos. Obrigado, Deus, abençoa a Tua igreja nesse momento, nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós vamos atentar apenas para a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta: quem ou que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Nós vamos nos atentar apenas para esta pergunta esta noite. Se nós prestarmos atenção, o livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala sobre a universalidade do pecado. Ele fala da condenação em relação tanto aos gentios quanto aos judeus. Ele também trata da fidelidade e da justiça de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 18, você vai ver que algumas pessoas estavam transformando, esta verdade aí, justificando, para os seus próprios maus atos, para a sua própria injustiça. Então aqui, Paulo ele vai tratar desta universalidade do pecado, da condenação, e ele fala também da fidelidade e da justiça de Deus. No capítulo 4, Paulo nos mostra que mesmo na antiga aliança, a justificação não era por obras, mas sim pela fé. No capítulo 4, capítulo 5, o Senhor nos dá a oportunidade, através do apóstolo Paulo, quando ele fala aqui dos frutos da justificação. No capítulo 6, os efeitos da santificação. No capítulo 7, fala da morte para a lei. E claro, no capítulo 8, que nós estamos tratando nesse momento, vai estar tratando sobre a vida no Espírito, Na realidade, ele finaliza este assunto no capítulo 8, logo bem no primeiro versículo, quando ele diz: pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Claro, para aqueles que estão vivendo no Espírito e não segundo a carne. Aqui, havendo anteriormente provado os seus temas, o apóstolo Paulo agora ele prorrompe agora em uma série de interrogações, por meio das quais aqui se expressa a grandeza na alma dos crentes, quando as adversidades insistem em fazê-los desesperar-se. Paulo ele vai tratar exatamente aqui de um assunto que nos traz esperança, que nos traz alegria. Aqui ele nos ensina, nesta passagem, através dessas poderosas verdades, que há um encorajamento indestrutível, há um incentivo inquebrantável, há uma fortaleza intransponível, disponibilizada a todo cristão, no momento da provação, a consciência do fervor e do amor do paterno Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele nos ama, Ele tem esse amor maravilhoso por todos nós, e nós precisamos estar atentos a esse amor. Nós passamos por diversas dificuldades, provações, e Paulo vai escrever exatamente em Romanos, esse livro maravilhoso, esse livro que trata dessa justiça, porque Deus é justiça, Deus é amor, Deus nos ama. E a palavra de Deus, ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova esse amor morrendo por nós, entregando o seu único filho por nós,
sendo nós ainda pecadores. Por isso, nós precisamos estar conscientes que Deus, Ele é por nós. E aqui nós vamos ver algumas perguntas, e a primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunte isso para você mesmo que está aí do outro lado. Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Tá? Nós vamos nesse momento nos atentar apenas para esta primeira pergunta. Sabe, às vezes as coisas vão mal, às vezes a tristeza, ela toma posse dos nossos corações, às vezes ela nos afasta de toda a confiança, de toda a consolação em que Deus nos transmite, de que Deus dispõe para nós. Mas as questões aqui levantadas pelo próprio apóstolo Paulo vão nos fazer entender claramente que aqueles que se limitam em filtrar este triste espetáculo, esta batalha em si mesmo, vão fracassar. Paulo está dizendo que se nós mesmos formos nos colocar diante de toda essa situação sozinho, sem a força de Deus, sem a fé, sem a esperança em nosso Senhor Jesus, nós não teremos nenhuma chance, porque esta palavra, ela é clara para nós. Quem será contra nós, se Deus é por nós? Aqui, nós estamos vendo que Deus é o nosso refúgio, como nós lemos ali no Salmo 46. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa confiança. Isso nos faz triunfar contra todo o mal. O versículo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Imagine se fosse aqui o oposto. Se Paulo tivesse dizendo: se Deus é contra nós, quem será por nós? Imagine isso. Aliás, é isso que Paulo vai mostrar. Por exemplo, no capítulo 1, pessoas que Deus está contra e não a favor. Pessoas que estão transformando essa verdade em injustiça. Deus é contra essas pessoas. Capítulo 1 de Romanos vai tratar sobre isso. Pessoas que pegaram tudo aquilo que Deus fez, tudo que Deus fez de maneira maravilhosa e transformou em injustiça. Mulher se unindo com outra mulher, homem se unindo contra outro homem, e ainda dizem que isso tudo é normal. O capítulo 1 vai falar desta questão da homossexualidade, em que Deus condena. Você vai ver também no capítulo 1, Paulo tratando aqui da idolatria. E muita gente vai falar que a idolatria não existe, e que alguém pega um quadro, coloca ali na parede e diz: é apenas uma lembrança, como alguém que já morreu. Não é isso que eu vejo. Alguém vai dizer assim: mas a gente não idolatra, a gente apenas venera. É a mesma coisa. Venerar e idolatrar é a mesma coisa. E tudo isso é injustiça, porque nós devemos adorar apenas um Senhor, apenas a um Deus. A criação, quando Deus cria o ser humano, as coisas, Ele vai criar de maneira clara. Ele cria o homem e Ele cria a mulher. E ali os dois irão formar uma família, onde vai ter o pai, onde vai ter uma mãe e onde vai ter os filhos. Isso é justiça, isso é criação. Mas o homem, enfim, por sua própria vontade, ali tentando
realizar os seus próprios desejos, tentando justificar, eles transformam a verdade em injustiça. Eles transformam a justiça de Deus em injustiça. Aqui, porém, a gente vê que o pior inimigo que alguém pode ter não é o diabo, mas sim o próprio Deus. Porque se alguém cair nas mãos do diabo, Deus vai lá e tira, arranca das mãos do diabo. Mas se alguém cair nas mãos de Deus, quem o livrará? A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui o que a gente vê é algo animador. Paulo não está dizendo que Deus é contra nós. Ele está dizendo algo maravilhoso. Ele diz: Deus é ao nosso favor. Ele está dizendo: Deus está ao nosso lado. Deus é conosco. Deus é por nós. Glória a Deus. E isso pode ser entendido, né? E uma vez que Deus é por nós, dado que Deus é por nós, posto que Deus é por nós, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso Senhor, o Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Eu acho muito interessante esse Salmo 91. O Salmo 91, ele é claro, ele começa ali com algo maravilhoso, quando ele fala, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha que promessa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, é sabermos que o nosso Deus é conosco, o nosso Deus está conosco em todos os momentos. É uma promessa de Cristo, quando Ele diz: eu estarei com todos vocês até o fim dos tempos, até o fim dos dias. A resposta imediata aqui é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém será contra nós. Mas isso também não quer dizer, em hipótese alguma, que nós não vamos ter nenhuma hostilidade, nenhuma oposição, nenhum inimigo que se levante com fúria, com muita raiva, com muita indignação contra nós. Muito pelo contrário, nós temos numerosos inimigos que todos os dias nos atacam, inclusive a morte. Essa tenta nos atacar todos os dias. O inimigo das nossas almas, aquele que nos tenta nos destruir todos os dias, né? Eu costumo dizer que nós às vezes pegamos a palavra de Deus uma vezinha por dia, e às vezes nem pegamos na Bíblia. Às vezes você pega a Bíblia, deixa ali, sabe, esquece da palavra de Deus, esquece daquele alimento. Você tem todo o tempo do mundo para estar nas redes sociais, mas você não tem tempo de ler a Bíblia, você não tem tempo de atentar para aquilo que o Senhor quer falar com você. Você não quer se alimentar, exatamente para poder lutar contra esses inimigos. E Deus, Ele chama a nossa atenção. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz também que nós devemos chamar a atenção também uns aos outros, porque nós estamos vendo, a própria palavra diz, nós temos que fazer isso, porque os dias estão chegando, está chegando ao fim, está chegando o momento em que as coisas estão finalizando. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã. A única coisa que nós sabemos é que nós devemos estar atentos para esse dia final. Nós precisamos estar preparados, porque o Senhor, Ele, quando voltar, quer nos encontrar assim, firmes com Ele,
Para isso, nós precisamos de intimidade com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos deixar Deus entrar na nossa casa. Eu sei que está no tempo da Covid aí, né? Está no tempo do coronavírus, que ninguém deve sair de casa, ninguém deve visitar ninguém. Mas a visita de Deus, você deve receber, tá? Então, quando Deus bater a porta ali, abra. Deixe Deus entrar na sua casa. Deixe Deus entrar na sua família. Deixe o Senhor falar ao teu coração. Pastor, mas como é que eu faço isso? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Nós vivemos num mundo incrédulo. As pessoas, se você prestar atenção nas redes sociais, as pessoas estão idolatrando, por exemplo, a cerveja. Estão idolatrando a bebida. Sabe, estão idolatrando os vícios, o cigarro. Sabe, quantas pessoas não estão morrendo nesse momento do coronavírus? Mas quantas pessoas também não estão morrendo ou irão morrer, infelizmente, sabe, de cirrose, de doenças aí, causadas pelo álcool. As pessoas estão postando isso toda hora, como se fosse algo maravilhoso para as suas vidas. O diabo é assim, ele dá, mas depois ele vai lá e toma, e depois que ele toma, ele também derruba, porque o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. O nosso Deus não, o nosso Senhor Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Por isso, amados, queridos irmãos em Cristo, cuidado, esse mundo incrédulo, né? Ele também nos odeia e nos persegue veementemente, ele está sempre procurando aí nos derrubar, né? Paulo, ele menciona no versículo 38, ele fala dos principados, ele fala das potestades, ele fala de anjos, ele fala de demônios que se levantam contra nós. Mas o pior inimigo de todos, que nos persegue toda hora, porque está dentro de nós, porque está no nosso interior, não está no externo, é a nossa carne, que apesar de mortificada, tenta todos os dias nos convencer do contrário, todos os dias. Sabe, às vezes você pela manhã ora, você teve um dia anterior, você pecou, você caiu, aí você diz assim: eu vou passar o dia inteiro, vou estar na presença de Deus, não quero pecar, Senhor, eu vou me livrar, eu vou me santificar, eu vou te buscar, Senhor. E quando você vai dormir, você vai orar a Deus, vai dizer: Senhor, eu pequei muito mais. A palavra de Deus ela é bem clara, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que há uma luta, há uma guerra, e esta guerra ela é constante. Todos os dias há uma luta da carne contra o espírito, e você precisa alimentar o espírito, porque se você não alimentar o espírito, você nunca vai vencer a carne. A carne você não precisa alimentar, basta você deixar de buscar as coisas de Deus, basta você deixar de alimentar o espírito, a carne vai se fortalecer, e não tem jeito, vai cair. E são muitas, sabe, as obras da carne que pode nos derrotar. Por isso, o nosso pior inimigo é aquele que está dentro de nós, é a própria carne, né? Mas o Deus que é por nós, o Deus por nós, não significa aqui a ausência, né, de adversários, mas sim a certeza de vitória. Apesar de termos grandes e numerosos inimigos, eles não se comparam à grandeza e o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Se o mundo, se a carne,
se o diabo são contra nós, isso não nos importa. O que importa é que Deus é por nós. Glória a Deus. Eu me sinto maravilhado com esta palavra. Eu espero que ela esteja também edificando ao teu coração. Se o mundo nos aflige, olha os versículos separados aqui. Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Se a carne está em nós, ainda que mortificada, nós não estamos na carne. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se os principados, se as potestades, se o inimigo assolador, o diabo e seus anjos vier contra nós, se ele então vier nos atacar, talvez tramando algo secretamente para a nossa destruição, Paulo também diz: Cristo despojou os principados e potestades e exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz, está lá em Colossenses 2,15. Então, quando você enfrentar a oposição, quando você enfrentar ataques invisíveis, talvez a doença, talvez a enfermidade, talvez algo que você não saiba de onde vem. Nós acabamos, ainda há um tempo atrás, nós falamos deste ataque em que alguns servos de Deus não sabem nem o que fazer e como fazer para triunfar com vitória. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, quando a gente enfrentar essa oposição, quando a gente sofrer, quando no seu rosto, você sentir um esbofetear do ódio, da fúria do inimigo da sua alma, quando tudo parecer desmoronar à sua volta, lembre-se, Deus é por você, Deus está ao seu lado, e isso com certeza muda toda a nossa perspectiva, muda toda a situação mais difícil e tenebrosa de toda a nossa vida, se transforma no lugar de paz, no lugar de calmaria, no lugar de tranquilidade, no lugar onde Deus nos garante a vitória, nos garante a vida eterna. Eu quero desde já orar pela sua família, pedir o Ministério de Louvor que já se coloque, nós vamos louvar ao Senhor, logo após esta palavra maravilhosa. Não tenho dúvida que Deus não falou apenas comigo, tenho certeza que Deus falou também ao teu coração, à tua vida. Não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é clara: ninguém. Pai querido, obrigado, Pai, por esta palavra, obrigado, Senhor, por nos ajudar a aprender, a responder esta primeira pergunta, nessa indagação que Paulo faz a todos os crentes. E nós temos que ter certeza que ainda que venha o diabo, os seus anjos, ainda que venha o mundo, ainda que venha a carne dos nossos piores inimigos, nós tenhamos forças para poder lidar, combater através da fé estes inimigos. E assim, Deus, eu oro, Pai querido, em nome de Jesus, por essas vidas que nesse momento estão enfrentando essas dificuldades, que eles possam, em nome de Jesus, a confiança do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus de Jacó, nosso Deus Altíssimo,
eles possam ter a certeza de vitória. Muito obrigado, Deus, abençoe a todos que nos acompanham, estão nos vendo nesse momento, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça salvífica do nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, hoje e para todos sempre, amém, amém, amém. Muito obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus.